noite, meninas. Esses dias eu tive um pouco assim, né? Sem fazer o resumo, sem falar meu parecer sobre cada live. Mas aí a Danúbia, a Miss Helma, elas fizeram aí à frente e eu gosto disso, eu gosto de trabalho em equipe, de uma pessoa auxiliando a outra, porque cada uma tem um conhecimento diferente, cada pessoa tem uma visão diferente e nisso nós vamos crescendo. É cada um traz ali o tijolo, outro traz o cimento, outro traz a areia e assim nós vamos construindo. Então é nisso que eu acredito. E eu vou falar uma coisa para vocês. A Danúbia, no começo do grupo, ela falou sobre alguns traumas que ela passou na infância. Eu acredito que muitas daqui também já tiveram seus traumas. Eu mesma já eu tenho alguns superados e outros não, né? E uma coisa que eu quero falar para vocês é sobre falar em público. Gente, vocês não imaginam a vergonha que eu tinha de falar em público, de me comunicar, de me expressar. Quando eu estudava na escola, eu fazia todo o trabalho do meu grupo, simplesmente para mim lá na frente não precisar falar. Mas vocês sabem por quê? Porque um professor na minha sala, eu acho que era na quarta série, ele começava a pedir feedback, respostas minhas em público e algumas vezes ele falava de uma maneira para mim que aquilo dele me causava tremor, sabe? E quando eu errava em algum detalhe, ele pegava e focava naquele meu erro. E aquilo dali foi me causando aquele, sabe, aquele impasse de me comunicar, de que se eu fosse falar, se eu errasse, todo mundo ia ver, que as pessoas iam falar. Então eu comecei a me trancar. Isso é um detalhe que eu vou passar para vocês hoje, mas depois eu vou estar passando. Vou estar passando várias outras coisas que eu já passei na minha vida. Mas isso foi me bloqueando muito. Mas com o passar do tempo, indo na igreja, quando eu voltei agora para a igreja em 2006, às vezes no começo eu tinha mais nervosismo, mas eu fui me instigando, eu tenho que fazer, eu tenho que enfrentar. Eu tenho que enfrentar, porque assim, eu li muitos livros sobre psicologia, não assim, sobre pensamento positivo, sobre como que nós devemos agir, porque em 2007 eu passei por um problema de síndrome do pânico, que em outro momento eu vou falar aqui também. E isso daí eu fui indo. A Danúbia mesmo, ela é prova viva de que quando eu ia cantar na frente da igreja, eu falava assim, fica na minha frente, me dá esse apoio, porque se eu esquecer da letra, você canta comigo. E quantas vezes ela cantou comigo? E naquilo dali, eu fui tendo esse apoio e fui conseguindo. E cada dia, gente, eu venho crescendo nisso, eu pessoal, crescendo assim, que eu digo, me superando nessa fase de falar em público. Sabe o que eu acho melhor? É eu poder ir em público e falar de experiências vividas minha, de experiências que eu já superei, o que eu quero superar e eu vou superar. Entendeu? Então, assim, hoje eu quero falar sobre isso, sobre falar em público. Isso daí é uma das coisas. Isso me ajudou bastante. O enfrentamento. Isso eu consegui enfrentar. E outras coisas. Mas tem algo que eu ainda não consegui enfrentar. Agora, porque eu já enfrentei ele, já voltou e preciso enfrentar novamente. E vou enfrentar. Depois eu vou falar aqui pra vocês, mas esse vídeo de hoje é pra falar sobre isso. Então, professores, pai primeiramente, depois a mãe, depois professores, pessoas que estão no controle, não no controle, mas que tem um peso muito grande para a criança, influencia demais
como fala, o que ensina e como age. Então nós precisamos buscar conhecimento, porque nós podemos fazer e transformar vidas de pessoas e evitar que muitas crianças se tornem adultos traumatizados. Não vamos desistir. Às 4h59 nós vamos estar juntas. Se você está com sono, se você está com alguma dificuldade de acordar, amanhã é o dia. Amanhã é o dia. Vamos acordar 4h59. Coloque seu celular lá no banheiro que você vai precisar levantar e ir lá pegar o celular. Depois que você levantar, minha filha, você não vai deitar mais. Entendeu? Vamos fazer isso? Pode contar com você? Então, boa noite. Beijo para cada uma.